Bom dia a todos. Muito obrigada por participarem dessa live. Eu sou Juliana, da equipe de RI da Profarma, e hoje vamos discutir o resultado do segundo trimestre de 2020, apresentados ontem ao mercado. Antes de começar, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas relativas ao negócio da companhia dependem do desempenho do setor, do desempenho econômico geral do país e das condições de mercado nacional e internacional, portanto, estão sujeitas às mudanças. Estão com a gente hoje Sami Birmarker, CEO do Grupo Profarma, e Max Fischer, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores. Fiquem à vontade para fazer perguntas através do Q&A e após a apresentação vamos responder às dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada no nosso site, assim como a apresentação completa dos resultados desse trimestre, nas versões português e inglês. Agora passo a palavra para o Sami. Por favor, Sami, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos ao nosso webcast de resultados do segundo trimestre de 2020. Nesse trimestre, a companhia segue entregando bons resultados, apesar do cenário de pandemia, mantendo o crescimento na receita bruta pelo 8º trimestre consecutivo e diluindo as despesas. Nossa receita bruta alcançou 1,4 bilhão, representando uma variação positiva de 9,4% em relação ao ano passado. Apresentamos um EBITDA de 48 milhões e nosso índice de endividamento caiu de 3,3 para 2,3. Na distribuição, tivemos o melhor EBITDA trimestral desde 2016, atingindo 32,9 milhões, 20% de crescimento versus o segundo TRI 19. A divisão foi responsável por 85% do faturamento da companhia, com uma evolução de vendas de 11,6% em relação ao segundo trimestre de 2019, mesmo sendo afetada pelo adiamento em 60 dias do aumento de preços. O planejamento da nossa área de supply, em função da pré-alta, foi fundamental para suportar a demanda adicional gerada pela pandemia, mantendo um ótimo nível de serviço. No nosso varejo, ampliamos nosso atendimento por delivery, agora com 73 lojas Polo. Mantivemos nosso cronograma de abertura de lojas, com 2 inaugurações, e aceleramos nosso processo de digitalização, lançando o novo app Drogas Mil. Esse trimestre foi mais desafiador e nossa rede sofreu o impacto do fechamento temporário das lojas de shopping, que representam 18% da nossa base, e do fluxo reduzido nas lojas que permaneceram abertas. No dia 10 de agosto, realizamos o IPO da nossa unidade de negócio de varejo, a Demil Varejo Farma, passando a contar com 2 companhias listadas no novo mercado, um grupo seleto de apenas 145 empresas. O valor da oferta foi de 400 milhões e os recursos serão utilizados para a expansão da rede, adequação da estrutura de capital e reforço no capital de giro. Vale citar que esta injeção de recursos representará uma economia anual com juros superior a 15 milhões de reais e levará o Grupo Profarma a uma relação dívida líquida EBITDA inferior a 1. Para mais informações sobre o varejo, convidamos nossos investidores a participarem do webcast da Demil, hoje, às 14 horas. Agora passo a palavra para o Max. Muito obrigado. Antes de começar a comentar os resultados do segundo TRI de 2020, gostaria de lembrá-los que todos os valores desta apresentação estão considerando o IFRS 16, assim como no earnings e nas demonstrações financeiras. Para os valores pré-IFRS, peço consultar o site de RI nas planilhas, dados históricos ou anexo 1. Receita bruta, falando agora dos resultados consolidados, a receita bruta consolidada cresceu 9,5%, atingindo 1,4 bilhões, principalmente relacionado ao crescimento da distribuição, de 11,6%, e o crescimento acumulado acabou acumulando nos últimos 12 meses um crescimento de 19,5%. A margem bruta de 14%, uma retração de 2,9 pontos percentuais, foi devido principalmente ao maior peso da divisão distribuição, impactada também pelo adiamento do aumento de preço de 1/4 para 1/6. Vale ressaltar também a continuidade da melhoria da margem bruta do varejo, que neste trimestre subiu 1,6 pontos percentuais, atingindo 30,6. Tivemos a diluição relevante nas nossas SG&A, 1
7 pontos percentuais, atingindo 10,7% da receita líquida e, mais importante, com reduções nas duas divisões. Como o Sandro falou, atingimos um EBITDA de 48 milhões nesse trimestre, 4% menor do ano contra ano, porém acumulando nos últimos 12 meses um crescimento de 15%, que é bastante expressivo. Esse EBITDA representa uma margem de 3,9%. E como a gente falou antes, também esteve impactada negativamente pelas lojas dos shoppings fechadas no varejo neste trimestre por conta da pandemia, assim como pelo adiamento do aumento de preços. E aí a nossa estimativa é que ele tem impactado a margem EBITDA em 0,9 pontos percentuais. Como o Sami falou, nossa dívida líquida já chegou em 2,3, saindo de 3,3 no ano passado. Esse é um reflexo, é importante dizer, não só da redução da dívida no seu valor bruto, muitas vezes por conta de geração de caixa, como também pela evolução recorrente dos resultados operacionais da companhia nos últimos 4 trimestres. O ciclo de caixa melhorou em 2 dias, representando uma redução de cerca de 32 milhões em necessidade de capital de giro adicional, e em linha com o compromisso da companhia de ter uma disciplina muito grande na utilização do seu capital de giro para financiar parte da sua estratégia de crescimento. A companhia apresentou um prejuízo líquido de 4,4 milhões, com margem negativa de 0,4%, 5,6 milhões abaixo do lucro líquido do segundo trimestre de 2019, que foi de 1,2 milhões. Vale de novo lembrar que o adiamento do aumento de preços teria revertido esse resultado, dado que ele teve um peso de 0,9 pontos percentuais em cima dessa margem negativa de menos 0,4. Comentando um pouco sobre os resultados da distribuição, a receita bruta atingiu 1,4 bilhão, 11,6% maior do que o segundo trimestre de 2019, atingindo mais uma vez o recorde de clientes atendidos em um único mês. O EBITDA da distribuição atingiu 32,9 milhões, 20% maior do que o mesmo período do ano passado, e margem EBITDA de 2,8%, 0,2 pontos percentuais acima do mesmo período do ano anterior, mesmo com o adiamento do aumento de preço, como já falamos, e aí dando continuidade à boa performance operacional, que é muito importante no negócio de distribuição, com a contínua diluição das despesas operacionais, em sua maioria fixas, em 1 ponto percentual. Vale ressaltar que esse adiamento do aumento de preços por 2 meses, na verdade, transferiu os ganhos do segundo, que normalmente acontece no segundo trimestre, para o terceiro trimestre, dado que a gente só teve 1/3 dele, né? Como o aumento entrou em 1º de junho, a gente tem aí um impacto ainda esperado para o terceiro trimestre, e como a gente falou, o impacto nesse trimestre, comparado ao mesmo período do ano passado, foi de quase 1 ponto percentual na margem EBITDA. Agora eu e o Sami estaremos disponíveis para perguntas. Obrigado. Bom dia. Da dívida bruta de 950 milhões, 66% está no curto prazo. Qual a estratégia da companhia em relação ao endividamento? Bom, acho que essa pergunta é importante no sentido de a gente lembrar que, normalmente, nessa época do ano, ao final do primeiro TRI, é a época do aumento de preço, a empresa sempre busca dívidas adicionais para financiar o ganho de aumento de preço, que é muito relevante, né, no negócio, e essas dívidas têm que ser de curto prazo, porque esse é um ciclo que termina em 90 dias, 120 dias. Então, esse aumento da dívida na foto de junho, ela tem aí uma componente quase de 100% ligada a este aumento da dívida de curto prazo para financiar a pré-alta, que infelizmente foi adiada, mas os benefícios ainda estão por vir. Se a gente tirasse o adicional de dívida de curto prazo que eu peguei por conta do aumento de preço, a gente voltaria para o nosso nível de 50-50, 55-45, curto e longo. Então, acho que isso é importante. A gente não teve nenhum problema de captação de dívida, todo mundo sabe, né? Acho que até no último nosso encontro a gente falou que houve uma série de empresas que normalmente não vêm ao mercado buscar capital e vieram dívida naquela época, então as taxas subiram. Mas como a gente já tinha negociado previamente a nossa pré-alta, isso acabou sendo, já estando inserido no nosso painel. Temos mais uma pergunta aqui. Olá, gostaria de saber por que a margem consolidada caiu de 16,9% para 14%. Acho que no nosso speech a gente acabou falando um pouco, né? Um dos impactos
ficou claro, né, para todo mundo que trabalha nesse setor, que foi o adiamento do ano de preços. Nossa estimativa é que ele tenha pesado 0,9 pontos percentuais. Mas, além disso, o peso do varejo na nossa margem combinada, ele é muito representativo. Se a gente pegar o peso do lucro bruto do varejo no ano passado, em relação ao lucro bruto total, ele pesou 46%, e no ano passado foi um trimestre normal de varejo. Esse ano, por conta da pandemia, então a gente pode atribuir parte dessa queda à pandemia, a gente teve uma queda de venda no varejo, né, já conhecida por todo mundo e já esperada pela pandemia, e essa queda diminuiu o peso do lucro bruto do varejo no consolidado para 40%. Se a gente imaginasse um trimestre normalizado, a nossa margem teria ficado quase em linha com o ano passado, considerando que a gente pudesse ter um aumento de preço também um pouco maior, se o aumento fosse de fato em 31 de março. Portanto, as duas grandes causas são de fato o adiamento do aumento de preço e a própria pandemia reduzindo o lucro bruto do varejo através da redução da venda, né, a gente viu principalmente por conta das lojas que tiveram que ficar fechadas por conta dos isolamentos. É isso. Obrigado. A próxima pergunta. Bom dia a todos. Com a entrada dos recursos do IPO da Demil, vocês mantêm a política de 1,9 a 2,2 vezes para 2020? Ou arriscaria dizer que seria possível baixar ainda mais? É isso. Agora sim. Esse é um outro ponto importante, né? Porque a gente teve uma mudança, um evento extremamente importante para o grupo, que foi o IPO do varejo, que terminou agora na semana passada. Esses recursos vão viabilizar o que a gente sempre falou do nossa segunda fase do plano, né, de varejo, que é agora realmente o crescimento orgânico. E o pagamento das dívidas que a gente tem no varejo, né, tem o seu cronograma definido. Até o final do ano essa dívida vai sendo paga. Mas acho que é importante também colocar um pouco de foco na distribuição. A distribuição tem ajudado bastante a redução da dívida, do endividamento do grupo, né? Falando agora do grupo nos últimos 3 anos. A gente percebe uma clara evolução do nível de endividamento, não só por conta de uma redução marginal da dívida, né? A dívida bruta vem caindo, mas o que tem acelerado bastante a redução do nosso nível de endividamento foi a melhoria operacional. A gente viu aí no nosso speech aí que nos últimos 12 meses o EBITDA acumulado cresceu 15% ano contra ano. Então, você pegar o histórico de redução da dívida, em média 10% ao ano, com esse crescimento de 15% ao ano que a gente vem entregando de EBITDA, eu acho que é o que a gente o que a gente falou, é recorrente melhoria operacional da companhia. A gente pode perceber que mesmo só a distribuição já vai conseguir reduzir esse nível de endividamento, como está dito aí, de 1,9 a 2,2, é bem possível reduzir mais. E no grupo, a desalavancagem é total, né? A gente vai ficar abaixo de uma vez, considerando as figuras consolidadas do grupo. Obrigado. A gente tem mais uma pergunta aqui. Bom dia. Gostaria de saber como vocês enxergam a evolução do segmento de distribuição. Vemos que ele apresentou uma evolução considerável neste trimestre. Podemos esperar o mesmo movimento no segundo semestre? Você está comigo. Obrigado pela pergunta. Há de se lembrar que durante a pandemia é notório que houve uma migração do volume das grandes redes, normalmente, para os clientes independentes. E isso, de certa forma, por conta de uma estratégia da Profarma, de cada vez mais ter a sua venda horizontalizada, isso ajudou bem na evolução das vendas. Com o retorno parcial vamos dizer assim, ao que a gente tinha antes de hábito de consumo e de circulação, talvez exista uma tendência desse volume voltar a passar pelas grandes redes, pelo menos que seja parcialmente. Isso pode mexer um pouco na dinâmica do volume da distribuição, mas, por outro lado, o nosso volume de vendas no segundo TRI para as grandes redes, ele acabou sendo menor por conta dos investimentos de aumento de preço que eles fizeram, então talvez a gente consiga equilibrar isso de alguma forma, voltando o volume normal de vendas. Acho que a tendência
da distribuição é boa, a gente tem pontos a favor, pontos contra, mas a gente tem que lembrar que a gente vai ter ainda um terceiro TRI impactado positivamente pelo aumento de preços, né? Vamos ter isso na nossa margem, mas eu acho que sigo acreditando numa tendência positiva da distribuição para o terceiro e para o quarto TRI. Encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Agradeço a todos pelas perguntas enviadas e gostaria de passar a palavra para o Max para as considerações finais. Gostaria de agradecer a participação de vocês nesta live sobre os resultados da Profarma do segundo trimestre de 2020. A equipe de Relações com Investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.